Esta é mais uma aula de controle de sistemas dinâmicos. Nessa aula, nós vamos ver uma miscelânea de funções do MATLAB que podem ser úteis para nós em análise no domínio da frequência e a análise com representação em espaço de estados. Eu achei mais fácil, né, ao invés de utilizar apresentações de slides, eu dividi a área aqui entre uma apresentação de slides, né, a janela principal do MATLAB, né, eu minimizei essa janela para poder fazer essa divisão, onde nós temos o prompt de comando do MATLAB. E também, né, mais à direita, uma janela em que a gente tem um editor de scripts do MATLAB. Para abrir esse editor de script, basta vir aqui em New, né, Script, nessa minha versão do MATLAB. Versões mais antigas provavelmente vai estar New M-File. Clicando no M-File, ele vai abrir um editor de texto que pode ser utilizado para a gente escrever scripts. O que é um script? Uma sequência de comandos, né, que o MATLAB vai executar na ordem em que ela foi apresentada, né? No script, todo o conteúdo numa linha depois de um percentual é tido como um comentário. Outra coisa que é interessante se fazer sempre ao criar um script é começar o script com clear all, que é um comando para limpar, né, a memória de dados do MATLAB, né, para a gente evitar de utilizar, né, algum valor que ele já tem armazenado em memória, e o close all, né, ele fecha eventuais janelas que foram abertas em outros scripts, em execuções passadas e que não foram fechados, né? Então, com isso, a gente evita ficar trabalhando com janelas antigas e conteúdos de memória antiga, né? E que eventualmente pode provocar erros nos nossos códigos. Tá? No prompt de comando, a gente pode efetuar o comando um a um, linha a linha, né? E mesmo quando a gente roda no script, as saídas do nosso comando, né, sempre são apresentadas nessa interface, a menos que a gente no script dê comandos para mostrar em janelas gráficas. Nós não vamos fazer isso nesses códigos, que é uma parte inicial, né? E o nosso foco aqui é só ver alguns comandos do MATLAB que são úteis para a gente em controle. Muito bem, a primeira operação que nós vamos ver é como a gente pode fazer expansão em frações parciais. Nós vimos que as funções de transferência, elas sempre vão ser, né, frações de polinômios, né? Nós vamos ter um numerador, que eu estou chamando de n de s, e um denominador, que são polinômios de graus variados. Tá? Quando a gente expande em frações parciais, ao invés de termos uma única fração com um polinômio numa forma que normalmente é complicado a gente avaliar nas tabelas de transformada inversa, a gente pode obter uma forma, né, uma soma de frações
num formato bem simples e que facilita muito a gente verificar, né, transformadas em tabelas, ou fica mais fácil a gente identificar os nossos polos e os resíduos e o termo direto da nossa função. Muito bem, os polos são as raízes do denominador, que quando a gente tem o nosso polinômio na forma original, né, a gente não consegue perceber quem são, né, os nossos polos, né? Quando a gente expande em frações parciais, né, a gente tem uma indicação clara de quem são os polos ou as raízes do denominador da nossa função de transferência, né? No formato de saída, né, da expansão em frações parciais, a gente sempre vai ter um resíduo associado a um polo. Nós vamos ter somas de frações, né? Cada fração se refere a um polo, né? E nós vamos ter, eventualmente, um termo direto, ou seja, quando a nossa função, o grau do numerador, for maior que o grau do denominador, nós vamos ter um termo direto, que vai ser um polinômio que não está na forma de fração. Para fazer a expansão em frações parciais, é bem tranquilo no MATLAB. Eu vou mostrar, pelo menos essa inicial, como a gente pode executar isso no prompt de comando e também como a gente pode executar isso lá nos scripts, tá? Vamos ver no prompt de comando, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os coeficientes da nossa função de transferência no numerador e no denominador. Então, primeiro eu vou analisar o numerador da minha função de transferência. Então eu vou criar um vetor que eu vou chamar de, por exemplo, numerador, né? Ele é um vetor, então a declaração é entre colchetes, e eu tenho que informar os coeficientes do meu numerador. No caso, né, multiplicando o termo s elevado a 3, eu vou ter 1. Multiplicando s ao quadrado, eu vou ter 5. Multiplicando o s, eu vou ter 9. E multiplicando, né, o termo livre de s, ou seja, o termo independente, eu vou ter 7. Sempre na nossa declaração, o termo mais à direita, ele é o termo independente de s, e à medida que a gente vai caminhando para a esquerda, nós vamos pegando os coeficientes de maior grau do nosso polinômio. Se algum dos termos do polinômio não estiverem presentes, a gente vai e coloca 0. Se o nosso polinômio não tiver o termo independente, obrigatoriamente, né, o último termo, o termo mais à direita, a gente tem que colocar ele em 0. Então, nesse caso aqui, ó, o MATLAB vai entender que 0 é o termo independente, 9 vai estar multiplicando o s, 5 vai estar multiplicando o s ao quadrado, e o 1 vai estar multiplicando o s ao cubo. Como não tem mais nenhum termo, ele vai saber que é um polinômio de ordem 3. Então, 7. Muito bem. Se eu não colocar ponto e vírgula, quando eu der Enter nesse comando, ele vai me mostrar que a resposta do meu comando. Como foi um comando de atribuição, ele vai retornar para mim que um numerador, ou seja, foi criada uma variável chamada numerador, e os
coeficientes desse meu vetor são 1, 5, 9 e 7. Para o denominador, vou chamar minha variável de denominador, né? É um vetor, tem que estar entre colchetes. Os coeficientes vão ser 1 multiplicando s ao quadrado, 3 multiplicando s e 2 multiplicando, né? O 2 é o termo independente. Entre cada elemento eu tenho um espaço, tá? Para ele é indiferente. Se eu colocar o ponto e vírgula no final, eu estou avisando ao MATLAB que eu não preciso de retorno. Então, nesse caso, como eu coloquei o ponto e vírgula, ele não me dá o retorno da minha operação, mas ele realizou a função. Ou seja, ele criou uma variável, denominador. Se eu chamar ela aqui, ó, ele vai me dizer que existe na memória uma variável chamada denominador, e os coeficientes é um vetor, né? Que tem uma linha, e as colunas são 1, 3 e 2. Muito bem. Para eu fazer a expansão em frações parciais, né, basta eu usar o comando residue, né? Então, eu vou criar 3 variáveis, né? Uma para receber os resíduos, tá? Vírgula, tá? Outra para receber os polos da minha função e outra para receber o termo direto. Vou chamar a variável de direto. O que eu fiz aqui foi criar 3 variáveis, tá? Uma variável vai receber os resíduos, a outra os polos e a outra recebe o termo direto. Muito bem. Ele sempre vai gravar os resíduos na primeira variável declarada. O MATLAB, a função, sempre vai gravar os valores do polo nessa segunda variável declarada aqui. E o termo direto vai ser gravado nessa variável. Muito bem. Aí, né, eu vou utilizar uma função do MATLAB que chama residue, e para essa função eu tenho que passar dois parâmetros. O primeiro é o numerador da minha função e o segundo é o denominador da minha função. Essas duas variáveis foram as que eu acabei de criar aqui. Então, se eu não colocar o ponto e vírgula, ele vai me devolver, né, a resposta. Ou seja, para aquela nossa função de transferência, os resíduos são menos 1 e 2, os polos são menos 2 e menos 1, e o termo direto é um vetor que tem 1 e 2. 2 é o termo independente do termo direto, e o 1 vai estar multiplicado por S. Numa transparência aqui mais adiante, a gente vê como que a gente faz essa ligação. Ou seja, a nossa função original, né, que está numa forma mais complicada, ela pode ser escrito nessa forma, como o primeiro resíduo, menos 1, está associado ao primeiro polo, menos 2. Então, vou ter menos 1 sobre S menos o polo. Como o polo é menos 2, nós vamos ter S menos menos 2, que vai dar S mais 2. O segundo resíduo está associado com o segundo polo, que é menos 1. Então, o segundo resíduo, que é 2, né, vai estar associado ao polo menos 1. Então, S menos menos 1. Então, vai dar S mais 1. Eu estou dizendo S menos menos 1 porque o polo, né, é a raiz do denominador dessa fração.
Então, na hora que a gente jogar menos 1 aqui em S mais 1, vai dar 0. Então, é por isso que eu faço S menos o valor que o comando me retornou para o polo. Muito bem, só temos dois resíduos, cada um deles associado a um termo, né, a um polo, e o termo direto vai ser um polinômio. Como nós temos o termo direto um vetor de duas posições, né? A primeira posição, a mais à direita, é o termo independente, então é 2, e nós temos o mais à esquerda, é o 1, né? Então nós vamos ter S mais 2, S mais 2, tá? Se nós tivéssemos aqui um vetor, né, com outro valor qualquer, a gente teria um termo direto com mais coeficientes. O mais à direita é o termo independente, o primeiro à esquerda vai ser o que multiplica o S, o segundo à esquerda é S ao quadrado e assim por diante. Muito bem, para limpar a tela, a gente pode usar o comando CLC. Tá? O CLC limpa o nosso prompt. Muito bem, como isso seria executado lá no script? No script, né, nós temos que declarar o numerador, né? Então o numerador igual os coeficientes, né, que vão ser 1, 5, 9, 7. Então 1, 5, 9, 7. Fecho o colchete, ponto e vírgula. Eu estou dizendo que ele não precisa me mostrar nada depois que realizou essa função. O denominador, tá, é igual, né, é um vetor cujos coeficientes vão ser 1, 3 e 2. Então nós vamos ter 1, 3 e 2, ponto e vírgula. A última função, né, eu tenho que informar as variáveis onde eu vou gravar o retorno, né? Ele sempre me devolve, né, os resíduos. Depois, a segunda variável é a que eu tenho que associar para os polos, né? E a outra variável é o que recebe o termo direto. Então, essas variáveis eu dou o nome que eu quiser. Resíduo, né? Passo como parâmetro o numerador e o denominador. Não vou pôr o ponto e vírgula para ele me mostrar essa resposta. Olha bem, vocês estão lembrados que anteriormente eu havia declarado no prompt as variáveis numerador e denominador. Então, eu vou comentar isso aqui, ó, percentual, ou seja, no meu script eu não declarei a variável numerador e não declarei a variável denominador. E vou mandar executar a setinha aqui, né? O meu comando, ele executou com as variáveis numerador e denominador que ele tinha armazenado na memória. Então, por isso que é interessante, toda vez que a gente utiliza script, mandar limpar a memória, porque se a gente esquecer no nosso script de declarar alguma variável, por exemplo, agora a primeira linha desse script, eu estou mandando limpar a memória. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele não vai achar a variável numerador, né, que eu estou pedindo nessa função, e ele vai me retornar um erro. A mensagem de erro me dá a linha em que ele encontrou um erro. Então, olha bem, eu mandei limpar a memória, o que eu havia declarado e estava guardado na memória foi apagado. E aí, né, a gente evita
de ficar usando dados que a gente não declarou no nosso script, tá? Isso acaba evitando que a gente cometa erros, ou seja, para eu não ter nenhum erro, eu tenho que declarar no meu script as minhas variáveis antes de utilizar elas. Se eu mandar executar aqui, agora ele vai executar bonitinho. Por quê? Porque agora eu declarei as minhas variáveis. A vantagem do script é que eu posso salvar esse script e reutilizar ele em outros momentos, tá? Se eu trabalho no prompt de comando, a setinha para cima, ela permite que eu volte, né, no meu histórico, ou seja, os comandos anteriormente que eu dei. Mas normalmente quando a gente tem que refazer muitas vezes as mesmas instruções, é mais prático a gente trabalhar no script, né? E a gente consegue mais facilmente manipular as nossas variáveis. Muito bem. Bem, então a primeira função que nós vimos, se eu informo o numerador e o denominador de uma função de transferência, ele consegue me devolver, né, a minha a minha equação decomposta ou expandida, melhor dizendo, né, em frações parciais, né? E eu posso fazer o contrário. Olha, eu posso conhecer os resíduos, polos e termo direto da minha função, tá? E posso estar interessado em saber qual é, né, a minha função de transferência. Por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável resíduo, tá? Ela tem que ser um vetor coluna, né? Quando eu declaro um vetor e coloco espaço, ele cria um vetor linha. Por exemplo, eu vou declarar uma matriz A igual, né, abre e fecha, 1, 2, 3. Ele criou para mim um vetor que é linha, uma matriz que tem uma linha e 3 colunas. Se eu fizer a mesma declaração colocando ponto e vírgula, ele vai criar uma matriz coluna, né? Então vai ser uma matriz que tem uma coluna e 3 linhas. Esse comando resíduo, na forma inversa, os resíduos eu tenho que informar na forma como matriz coluna. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz, uma função, eu sei que os resíduos dele, por exemplo, são 1, menos 1, né? Por exemplo, ponto e vírgula, menos 1, 3 e 4. Então, informei uma matriz coluna com os resíduos, vou informar uma matriz coluna com os polos, ou seja, essa minha função de transferência, como eu tenho 4 resíduos, eu tenho que ter 4 polos, também uma função coluna, por exemplo, menos 3, 8, menos 2, por exemplo, 5. E o termo direto, ele é um polinômio. Direto é um polinômio. Por exemplo, digamos que o meu termo direto, ele é, por exemplo, s ao quadrado mais 3s menos 1. Tá? Nesse caso, o termo direto, ele é declarado como uma matriz linha. Resíduo e polo a gente declara como matrizes coluna, por isso ponto e vírgula, e o resíduo
ele é declarado como uma matriz linha. E aí, se eu quiser o numerador e o denominador da minha função de transferência, numerador e o denominador da minha função de transferência, eu criei duas variáveis, uma chamada numerador, para receber o numerador da minha função, outra, o denominador, para receber o denominador da minha função, né? Eu uso o resíduo e eu informo, né, os resíduos, informo os polos e informo o termo direto, ou seja, eu passo para ela as variáveis que eu declarei. Se eu não colocar o ponto e vírgula, ele vai me devolver essa função do outro lado. Vou mandar executar, pronto. Ele me devolveu o numerador e o denominador da minha função de transferência, que tem os resíduos que eu declarei, os polos que eu declarei e o termo direto que eu declarei. Se eu quiser verificar de uma forma mais apresentável, a gente pode usar o comando print_sys, tá? Passando, né, o numerador, que é o retorno à variável que ele recebeu, o denominador, né, e informando que variável que vai ser apresentado para nós. Olha bem, esse comando é só para mostrar lá no prompt de comando a nossa função de transferência num formato mais agradável. Ela não permite que a gente reutilize nada. É um comando só de impressão no prompt de comando. Vejam que eu coloquei um ponto e vírgula aqui, ó. Então agora ele não vai me mostrar mais o numerador e o denominador. Deixa eu só limpar a tela aqui, ó. Então, se eu mandar executar esse script, ele me retornou um erro, né? Provavelmente uma função não própria. Ele só funciona com o print_sys, ele só funciona para funções próprias, ou seja, o grau do numerador ele tem que ser de grau igual ou menor que o grau do denominador, tá? Como essa nossa função provavelmente não é própria, esse nosso menino aqui, ele não vai funcionar. Então, se eu colocar, por exemplo, o termo direto igual a 0, né, ele provavelmente vai imprimir lá a minha função de transferência, tá? Como eu não tinha uma função própria, o comando de impressão ele falhou, né? E por isso nós tivemos problema neste comando, tá? Sempre a mensagem de erro ela acaba nos informando, né, o motivo pelo qual, né, nós tivemos problema, tá? De qualquer forma, o print_sys ele é só um comando de impressão que nos apresenta a nossa função numa forma mais amigável. Muito bem. Outra função interessante para nós é, dada uma função de transferência, né, como a gente pode obter os polos, os zeros e o ganho, né? O que é o ganho? Se a gente olhar essa nossa função de transferência, o termo né, o coeficiente do S de maior grau é 4. O 4 pode ser colocado em evidência. Então,
essa nossa função é a mesma coisa da gente escrever 4 vezes a nossa função, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? O que o MATLAB faz é colocar o 4 em evidência e informar ele como um ganho da nossa função, tá? Então, ele vai excluir esse 4. Bem, como que nós operamos com isso, né? Nós temos um comando, esse comando é chamado de tfzp, eu vou mostrar como usar. Do mesmo jeito que nós fizemos antes, a gente tem que informar qual é o numerador do nosso polinômio, no nosso caso é 4, 16, 12, né? Como uma matriz linha, 4, espaço, 16, 12, né? Vou informar quem é o denominador da nossa função. Nós vamos ter 1, 12, 44 e 48. 1, 12, 44, 48. E nós, nesse caso, o termo independente ele é 0. Então, nós temos que informar o termo independente, que é 0. Então, ele tem que ser informado, né? Essa linha nós não vamos usar ela, né? Nós estamos querendo os polos, zeros e ganho na nossa função. A função que nós vamos utilizar, ela devolve primeiro, né, nessa variável declarada primeiro, os zeros da nossa função. A segunda variável que nós vamos declarar vão ser os polos da nossa função. Eu estou chamando de variável polos. E a última, o ganho da nossa função. A função que nós vamos usar é a TF, Transfer Function to 2, né, zeros e polos. Então, a função é TF2ZP, Transfer Function to Zero Pole. Função de transferência para zeros e polos. Nós informamos o numerador e o denominador da nossa função. Nós vamos passar ela como parâmetro. Como eu quero que ele mostre aqui na nossa área de trabalho, eu vou deixar sem um ponto e vírgula. Se eu mandar executar a função, ele vai me devolver, né, os zeros, polos e o ganho da nossa função. Ou seja, os zeros são menos 3 e menos 1, ou seja, as raízes do numerador. Os polos vão ser 0, menos 6, menos 4 e menos 2, que são as raízes do denominador da nossa função. E o ganho, né, é o termo que vai multiplicar a nossa função de transferência, conforme eu havia mencionado. Então, a nossa função do numerador, ela pode ser escrita, em vez de 4s ao quadrado mais 16s mais 12, a gente pode escrever como 4, né, colocamos o ganho em evidência, s menos menos 3, então vamos ter s mais 3, s menos menos 1, então nós vamos ter s mais 1. Os polos, nós vamos ter um polo em 0, né? Então nós vamos ter S, o outro vai ser S menos menos 6, S mais 6, S menos menos 4, S mais 4, e S menos menos 2, S mais 2. Então a nossa função original, ela pode ser escrita nesse formato. Muito bem, a gente pode observar que os zeros foi retornado como uma matriz coluna, os polos como uma matriz coluna e o ganho ele é um único número, né? Então, por exemplo, digamos que a gente conhece zeros, polos
e ganho de uma função. A gente quer saber qual é a função de transferência. A gente pode usar o outro comando, que é o retorno desse. Por exemplo, digamos que nós temos uma função cujos zeros são, né, vou declarar eles aqui, ó. Por exemplo, -1, ponto e vírgula, é sempre um vetor coluna, -4. Digamos que os polos da função são conhecidos. Eu tenho lá, por exemplo, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula. Eu tenho, por exemplo, um polo complexo 1 mais i, ponto e vírgula, e um outro polo complexo, porque eu sei que se 1 mais i é polo, ou seja, raiz do denominador, né, 1 menos i também é raiz do denominador, ponto e vírgula, e a minha matriz tem, por exemplo, ganho igual a 1. Muito bem, aí agora eu quero o quê? Qual é a minha função de transferência? Eu tenho o numerador, eu vou querer o numerador e o denominador da minha função de transferência e vou informar, né, os zeros, os polos e o ganho da minha função. Só que aí agora a minha função, em vez de eu tenho zeros, polos e ganhos. Então eu vou dizer p to transfer function. Eu quero a minha função de transferência. Aí eu vou e mando executar. Ele devolve para mim o meu polinômio, né? Ou seja, é uma matriz de transferência cujo numerador, né, tem esses coeficientes e o denominador esses outros. Se eu quiser imprimir, né, print sys, para ficar mais fácil visualizar, num den, eu quero que mostre, por exemplo, digamos que eu queira com a letra letra M, tá? Eu vou pôr um M, vou pôr ponto e vírgula aqui para falar que eu não quero ter a função, vou mandar executar, tá lá, ó, ele me mostrou a minha função com a letra M que eu informei aqui. Esse é a minha função de transferência, né, cujo numerador e o denominador são os que foram apresentados anteriormente. Tá? Então isso aqui nós acabamos de ver, né, que é a função zeros e polos to função de transferência, ou seja, eu tenho zeros e polos e quero a minha função de transferência, né? Essa parte de resposta nós vamos ver em um outro slide. Eu vou passar para um outro slide aqui, para a gente ver algumas outras funções. Muito bem. A primeira, né, se eu quero, né, zeros, polos e ganho, nós acabamos de ver, né? Se eu tiver os zeros, polos e ganhos, a gente usa zero polos to transfer function, nós também já vimos, né? A outra equação, né, aqui é igual, vamos ver o que nós não vimos ainda, né? Frações parciais eu já mostrei anteriormente. Função de transferência com outro comando, o resíduo, nós já vimos. Bem, vamos à resposta. Digamos que eu tenho uma função cuja função de transferência está apresentada aqui e eu quero obter o gráfico de resposta ao impulso dessa nossa função de transferência, ou seja, se eu introduzir nesse meu sistema um impulso unitário, qual vai ser a saída do meu sistema, tá? A função que nós vamos
utilizar necessita do numerador e do denominador da minha função. Então, como a minha função de transferência é 9s mais 7 sobre s ao cubo, 2s ao quadrado mais 2, então o numerador, os coeficientes são 9 e 7, então 9, espaço 7. O denominador vamos ver, nós vamos ter s ao cubo, então é 1s ao cubo, 2s ao quadrado, multiplicando o s aqui nós não temos nada, então nós vamos ter que informar 0, e o termo independente é 2, ponto e vírgula. Se eu quiser a resposta ao impulso, o comando é impulse, abre parênteses, né? Eu informo o numerador da minha função, que eu acabei de declarar ele aqui em cima, e o denominador da minha função, ponto e vírgula, ele já vai me apresentar o gráfico de resposta do meu sistema. Está demorando um pouquinho, está aqui, ó. Esta é a resposta ao impulso desse meu sistema que tem essa função de transferência, tá? Se eu quiser qualquer outra função de transferência, basta informar numerador, denominador. Vejam que o gráfico ele veio com os títulos todos em padrão. Por exemplo, se eu quiser informar um título meu, por exemplo, eu quero que apareça, por exemplo, blá, blá, blá. No lugar do título, eu passo o title, né? Se eu mandar executar, ele vai gerar o meu gráfico, tá? No lugar do título, ele vai pôr o que eu mandei colocar, né? No eixo dos X, né? Se eu quiser que ele apresente alguma coisa segundo o meu padrão, o eixo Y, o Y label, por exemplo, eu vou querer que ele escreva um tomate. E no eixo X label, eu vou querer que ele escreva couve. Tem que estar entre aspas simples, né? Ponto e vírgula. Eu vou ir. Pronto. Ele escreveu a unidade, né? Ela é default, né? Então, eu tenho como manipular esses gráficos. Depois eu coloco uma outra aula a respeito desses controles para formatação de gráficos. Então, se eu quero uma resposta ao impulso, impulse, né? Se eu quero uma resposta ao degrau unitário, por exemplo, aí eu uso a função step. Do mesmo jeito, vejo qual é a função de transferência do meu sistema, né? Informo o numerador e o denominador dela e uso a função step, né? Passando como parâmetro o numerador e o denominador, ele vai me gerar um gráfico da resposta ao degrau unitário dessa minha função desse meu sistema que possui essa função de transferência. Então, daqui está a resposta ao degrau desse meu sistema. Digamos que eu tenho um sistema que é 7 sobre, por exemplo, só S mais 1. Ou S ao quadrado mais 2S mais 2. Vamos mudar aqui um outro sistema. Pronto, um outro sistema, né, outra função de transferência, ele vai apresentar um outro tipo de resposta ao degrau unitário. Desse sistema, qual a resposta ao impulso dele? Impulse,
né? A função impulso, mando executar, ele vai me dar a resposta ao impulso desse outro sistema que tem a função de transferência cujo numerador é 7 e cujo denominador é 1, 2 e 2, ou seja, s ao quadrado mais 2s mais 2, ok? Então aqui nós vimos a resposta ao impulso, resposta ao degrau unitário, e aí a gente pode ver, por exemplo, agora qual é a resposta a um sinal senoidal. Bem, o sinal senoidal, ele não tem uma função específica para ele. Aí a gente tem que usar uma função chamada gensig do MATLAB para gerar uma senoide, e aí a gente passa como para uma outra função que vai gerar a resposta dessa nossa função original. Então, bem, vamos ver como é que é isso. No caso de uma função senoidal, nós temos que definir o período da nossa senoide. Por exemplo, eu vou pegar uma senoide cujo período é 2. Eu tenho que informar também o tempo total em que eu quero verificar, ou seja, durante quanto tempo eu quero verificar a minha saída. Eu quero ver a saída durante 10 segundos. Então, esse tempo total eu coloco igual a 10, ou seja, eu quero ver a resposta de t igual a 0 até t igual a 10 segundos. Tá? E aí, o outro parâmetro que eu preciso é o intervalo entre amostras. Ou seja, eu vou pegar o meu sinal de 0 a 10 segundos, mas eu quero ter um ponto de amostragem, por exemplo, a cada 0,01 segundos. Tá? Se eu colocar de 1 em 1 segundo, eu vou ter apenas 10 amostras do meu sinal durante os 10 segundos. Se eu coloco um intervalo entre amostras de 0,01, então eu já vou ter 100 amostras entre 0 e 10 segundos, ou seja, eu coloco um intervalo entre amostras bem menor. Muito bem, aí informamos o período da nossa senoide, o tempo total e o intervalo entre amostras. Aí nós vamos usar uma função que vai devolver para a gente os valores, né, da função seno, né, e os tempos correspondentes para cada um desses valores. Por exemplo, em t igual a 0, em t, tempo igual a 0, o valor da senoide é 0. Em t igual a 0,01, porque eu mandei o intervalo 0,01, o valor do seno é tanto. Em t igual a 0,02, o valor, né, é tanto. E assim até t igual a 10 segundos, o valor da nossa senoide. Tá? Aí a gente vai usar um gerador de sinal que chama gensig. Aí a gente vai passar como parâmetro, primeiro, o tipo de sinal que eu quero amostrar. Esse gensig, se eu teclar F1 aqui, ele vai abrir o help, vai demorar um pouquinho, mas abre o help. Tá aqui, tipo, né? A gente e os parâmetros. Se nós olharmos aqui, o tipo válido vai ser um seno, um sinal quadrado e um pulso periódico. Tá? São os 4 tipos de funções que essa gensig ela consegue gerar. Tá? Se nós descermos aqui, provavelmente ele tem exemplos
de como a gente utiliza essa função. Muito bem, vou fechar aqui, tá? Muito bem, então eu vou gerar uma função seno, eu vou ter que informar qual é o período, no caso eu disse que o período é 2 segundos, eu vou ter que informar o tempo total, e eu vou ter que informar o intervalo, que são as variáveis que eu declarei anteriormente. Então, eu criei o Gensig, tem esses parâmetros, né? E eu passo e ele vai gerar para mim vários valores. Por exemplo, se eu quiser pôr valores e mandar rodar, ele vai mostrar todos os valores da nossa função seno de 0 a 10 segundos. Tá aqui, ó. Tá? Se eu mandar imprimir o tempo, nós vamos ver que ele vai incrementando para cada valor tempos, né? Para cada valor, ele vai lá me mostrar, ó, sempre de 001, que é o que eu, né? Ele vai começar lá em 0. Opa, aqui começou em 0, 001, 002. Para cada valor de tempo, né? Ele vai ter um valor da função seno. Então, na verdade, o que ele criou? Ele criou uma matriz com os valores da nossa função e com os tempos correspondentes. A gente consegue até aqui, usando o comando plot, plotar, né? Por exemplo, plot, né? A nossa função, o eixo dos x é tempos, o eixo dos y são os valores. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai plotar para a gente a função seno. Tá? Esse intervalo ele é importante por isso aqui. Digamos que eu ponho um intervalo de 1 segundo. Se eu mandar executar, a nossa função seno ela vai ficar toda distorcida, porque nós estamos com um intervalo entre amostras muito pequeno. Né? Então, quanto melhor menor o intervalo, por exemplo, 0,1, com mais bem definida vai ficando a nossa função. Né? Eu pus 001 para a gente pegar uma quantidade de amostras que permita uma boa representação da nossa função. Tá? Então, beleza. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Pegar essa nossa função seno e introduzir num sistema que, por exemplo, tem essa função de transferência. Aí nós vamos usar um outro comando que é o lsim do MATLAB. Só que o lsim ele precisa receber como parâmetro a função de transferência propriamente dita. Olha bem, numerador e denominador que eu declarei aqui, eles são o numerador e o denominador de uma função de transferência. Mas o MATLAB não entende esses dois valores como uma função de transferência. Para que ele encare isso como uma função de transferência, a gente tem que, eu vou executar um comando e vou criar uma variável para receber a função de transferência, né? E o comando é tf, transfer function, e vou passar para ela o numerador e denominador que nós criamos. Aí sim, ele vai criar um numerador, uma função de transferência. Se eu clicar aqui, ó, eu posso comentar o meu código, tá? Eu vou deixar sem o ponto e vírgula e vou só comentar aqui, ó, para ele não executar isso aqui por enquanto, tá? Olha bem, com isso, se eu mandar executar esse código, eu coloquei ponto e vírgula e não vai me mostrar a saída. Vou tirar aqui o ponto e vírgula
Pronto, AK, ele criou uma função de transferência, agora ele sabe que funtransf é uma função de transferência que tem o numerador num e o denominador den, tá? Então, quando eu declaro um vetor, né, numerador e um vetor denominador, eu só estou passando coeficientes de dois polinômios, tá? O MATLAB não entende isso como função de transferência. Para ele entender, eu tenho que usar o comando tf, e aí sim ele vai entender que o retorno dessa função é uma função de transferência. E aí a gente pode usar o lsim, né, que é um comando que passa para um sistema que tem função de transferência. Eu tenho que informar para qual sistema eu estou passando, ou seja, eu estou passando para um sistema que tem função de transferência funtransf. Eu tenho que passar os valores, né, que eu gerei, né, com a GenSig, e tenho que passar, né, os tempos. Com isso, ele vai me gerar o retorno do meu sistema, né, para essa onda que foi criada. Se eu mandar aqui, ele vai gerar um gráfico como a função impulse e como a função step. Só que nesse gráfico aqui, ó, o que está em cinza é a entrada, o nosso seno. O que está em azul é a saída, né, ou a resposta do nosso sistema, que tem essa função de transferência, ou seja, a saída do nosso sistema que tem essa função de transferência. Tá? Eu posso passar os mesmos comandos para alterar a saída gráfica. Né? Por exemplo, se eu aumentar o período, por exemplo, para 12, né, eu vou gerar um seno com um período muito maior. Né? Deixa eu pegar, por exemplo, 0.02, ou seja, eu diminuí o período, eu aumentei a frequência do sinal de entrada. Vamos ver ao nosso sinal, o sinal original, a entrada, né, e a saída do nosso sistema. Muito bem, a gente pode brincar aqui, né, à vontade. Provavelmente com esse período muito pequeno, vocês viram que o sinal ficou todo distorcido, porque a taxa de amostragem, deixa eu mostrar, 0.02, ou seja, eu tenho uma frequência muito baixa, então eu tenho que aumentar o intervalo, né? Provavelmente eu vou ter senoides, a frequência está muito alta, o tempo aqui também eu vou ter que mexer, vamos dizer, 0.1, 0.10, vamos ver se melhora, se a gente consegue ver pelo menos a função seno. Aí, ok. Ou seja, pelo menos nesse tempo aqui, ó, o nosso sistema ainda não começou a responder. Então, o lsim, ele funciona para qualquer sinal. Basta que eu passe para ele os valores e os tempos. No nosso caso, o que eu fiz? Eu tinha, né, no MATLAB, um gerador de função para seno. Então, eu acabei usando uma função pronta do MATLAB para não ter que gerar essa função, né? Mas eu poderia gerar qualquer função e passar para o lsim, né, como entrada para um sistema qualquer. Essa aqui é a nossa onda original, parece, né? O seno com frequência, com período 1, né? E a resposta do nosso sistema em azul. É claro que toda vez que eu mexo no período, eu tenho que procurar um tempo total de amostragem que seja compatível com o período e tenho que pegar um intervalo entre amostras
que também tem que ser compatível com com esse sinal que eu estou mostrando, porque senão o geográfico ele pode ficar extremamente complicado de eu observar ele, né? Por exemplo, se eu quisesse um pulso, me parece que é pulse, né? Se eu não me engano, um pulso quadrado, provavelmente ele vai gerar um pulso quadrado como entrada lá, para um pulso quadrado a amostragem do nosso sinal. Provavelmente aqui eu vou ter que aumentar o período scary. Eu acho que é mais fácil para eu mostrar, que é a outra opção que ele tem. Vamos lá, acho que é um scary, a onda quadrada de entrada e a resposta do nosso sistema, que tem a função de transferência 7 sobre s ao quadrado mais 2s mais 2, e aqui a resposta do sistema a um scary. Vamos ver o nosso sistema original aqui, 9s mais 7, 9 mais 7 por 1, 2 e 2. Vamos ver o que acontece. Aí, ó, um pulso quadrado, a saída do nosso sistema vai ser essa onda triangular aí. Então, o LSIM, né, dizendo ela é geral, né? Por exemplo, digamos que eu queira gerar um sinal, uma entrada exponencial para o LSIM. Então, como eu não tenho como fazer isso com o GenSig, o que eu teria que fazer? Gerar um vetor tempo, vou chamar aqui de... Eu não vou precisar de nenhum desses aqui, né? Período. Vou comentar isso aqui, vou gerar um sinal aleatório, digamos exponencial. Eu vou gerar tempos, vai ser um vetor que vai de 0 até 10 segundos, e eu quero um passo de 0,01. Então, 0,01, 2 pontos. Vou apagar isso aqui. Vou mostrar o que esse cara aqui está fazendo. Eu vou comentar o LSIM aqui, ó, percentual, comentário, só para vocês verem o que ele está fazendo. Tá? Ele está gerando um vetor tempos acá de 0 e 0,1. É um vetor linha. Me parece que eu preciso de um vetor coluna. Então, eu vou mandar pegar a transposta desse vetor tempo, porque o tempos que entra no LSIM me parece que é um vetor coluna. O que vai mudar aqui de um para outro é o seguinte, agora ele está pegando a transposta. Então, ele está gerando, né, uma matriz de tempos de 0 até 0,01. De 0 até 10, de 0,01, e armazenando isso num vetor coluna. Muito bem, eu vou pôr o ponto e vírgula aqui, e aí, o que eu vou fazer? Eu preciso saber quantos elementos eu tenho nessa minha matriz. Então, quantidade de tempos, eu quero o tamanho, aqui, ó, linhas, colunas. Na verdade, eu quero só a quantidade de linhas. Igual size. Muito bem. O que esse comando que eu digitei aqui está fazendo? Ele está olhando o tamanho da matriz tempos. Ele vai gravar um número de linhas em linhas, e aonde eu pus o tio aqui, ó, ele grava o número de colunas. O tio está dizendo que
esse parâmetro de número de colunas eu não preciso saber, não precisa me retornar ele, que eu não vou usar ele para nada. Por isso que eu pus o til. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop de i igual a 0 até tempos, end, né? E aí eu vou criar uma variável para gravar, por exemplo, a exponencial. Uma função exponencial que vai ter, vou preencher ela por enquanto com zeros, né? Ela vai ter um número de linhas e uma coluna só. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o número de linhas da função tempos. Esse número de linhas eu estou usando para criar uma matriz que eu estou chamando de exponencial, que vai ter linhas, né, e uma coluna só. E aqui, ó, aqui é linhas. Sempre, qualquer coisa, na dúvida, coloca o cursor em cima do que a gente quer saber, tecla F1, e aí ele mostra para a gente, né? Se a gente descer, ele sempre tem um exemplo, tá? Aqui é como a gente pode criar um loop, tá? Então, sempre havendo dúvida na sintaxe de algum comando, vocês podem chamar direto, por exemplo, size F1, né? Ele explica direitinho, tá em inglês na verdade, né? Mas ele explica direitinho cada um desses comandos. O que eu vou fazer é exponencial, e recebe esp de tempos e fecha parêntese, ponto e vírgula. Eu estou pegando aqui o e elevado a t. Então a função exponencial ela grava simplesmente e elevado a t, tá? Com isso, só apagar essa linha aqui. Então ele vai pegar, né? Vai fazer um loop para cada tempo, vai calcular esp é o e elevado ao tempo, né? E vai gravar o resultado dessa exponencial em exponencial. Se eu quiser ver a minha curva, eu posso, por exemplo, plot exponencial, né? Vamos ver se estiver tudo certinho. Tem um erro, linha 24. O MATLAB e as matrizes sempre começam em 1, né? Então deu um erro por causa disso. Pronto, está aqui a minha exponencial. Bem, como eu vou pegar aqui e fazer esp de menos tempos, fazer uma exponencial negativa, ok? Então a nossa entrada é uma exponencial negativa. Muito bem, aí agora vou apagar o plot aqui, que a gente não precisa dele, né? O LSIM é um gerador de função. Eu vou passar a minha função de transferência, vou ter que passar os valores, nesse caso, os meus valores estão gravados na matriz exponencial, e tem que passar os tempos correspondentes,
que estão gravados na matriz tempos, né? Feito isso, o LSIM vai gerar para mim a resposta do meu sistema a uma exponencial, né? Então a função, o sistema que tem essa função de transferência, cujo numerador é 9s mais 7 sobre s ao cubo mais 2s ao quadrado mais 2, né? Tá faltando um zero aqui, então não é exatamente a função que eu estava mostrando, né? Porque aqui é s ao quadrado mais 2s mais 2. A resposta a uma exponencial na entrada é essa curva em azul. Se eu quiser essa função original ali, eu tenho 0s, se eu mandar executar, é a resposta desse outro sistema a essa exponencial, ou seja, vai entrar em oscilação. Aquele outro exemplo que a gente tinha, né? A função que é 7 sobre s ao quadrado mais 2s mais 2. A resposta a uma exponencial na entrada está ela aqui. Então, o LSIM, eu não preciso associar ele com o GENSIG. Eu usei o GENSIG, que foi o jeito mais fácil de eu gerar um seno. Se eu não quisesse usar o seno, o que eu poderia fazer? A exponencial aqui, ó, é o seno, em vez da exponencial, digamos que eu não quisesse usar a GENSIG, eu quisesse gerar o meu seno. Então, eu poderia, por exemplo, seno, a função é sim, de tempos. Tá? Eu estou gerando meu seno na unha, na mão, né? Então aqui eu teria uma função seno. Não vou chamar ela exponencial mesmo. A exponencial agora é um seno. Tá? Então eu gerei o seno, eu gerei o seno na mão, né? E passei para LSIM. Antes eu usei uma função do MATLAB, que é a GENSIG, para gerar o seno. O que eu quis mostrar aqui é que o LSIM funciona para qualquer função. Basta eu gerar uma matriz com valores e uma matriz com os tempos correspondentes aos valores. E aí eu passo junto com a função de transferência para o LSIM e eu consigo a resposta do sistema para qualquer função que seja necessária para mim. O outro exemplo que eu tenho aqui, ó, é uma função que tem duas saídas e uma única entrada. Aí a nossa função de transferência ela é dupla, né? Então, nesse caso, eu tenho duas saídas, eu vou ter, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, eu vou ter a primeira função de transferência, eu vou chamar de numerador 1, né? Ele é 2s mais 3, então 2 e 3, né? O denominador vale para as duas, né? É 1, 0, 4 e 1. 1, 0.4. Lembrando que o MATLAB é nativo em inglês, então não é vírgula, é ponto para casa decimal, né? E nós temos uma outra entrada que eu vou chamar com numerador 2. Vou passar ela aqui, ó. O numerador 2 é 1, 2 e 1. Então, 1, 2 e 1. Temos um denominador. Então, agora a nossa função de transferência, na verdade, nós vamos ter um vetor, né? Vão ser duas funções de transferência, uma num denominador, ponto e vírgula, a outra função de transferência vai ser 2 denominador. Fecha parêntese, fecha colchete, tá? Então eu tenho um sistema com duas saídas, então eu coloquei a função de transferência da primeira saída, a função de transferência da segunda saída, eu só tenho uma entrada, né?
Vou ponto e vírgula aqui para não me mostrar nada, e aí eu posso ver qual é a saída desse sistema para que tem duas saídas. Ele vai me gerar um gráfico para cada uma das saídas. A saída 1, né, a resposta dele, a entrada, e a saída 2. Digamos que a saída 1 fosse 2/3. Né? Vamos ver o que acontece. Tá lá, ó. Tá? Então, eu posso gerar para quantas saídas amarradas a uma única entrada. Ok? Então, o LSIM, ele é muito versátil. Com isso, eu vou encerrar essa aula. Numa próxima aula, eu vou mostrar simulações envolvendo o espaço de estados. Vou fazer isso em outra aula, para essa aula não ficar extremamente grande. Por hora, muito obrigado.